Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar assim com vocês sobre dois jogadores bem perto de renovar, o seu vínculo com o Cruzeiro para essa atual temporada. Quero falar com vocês também sobre os reforços do Cruzeiro para esse final de semana no jogo diante a Tombense pelo Campeonato Brasileiro, que assim, deve ter algumas boas notícias em relação à volta e estreia de jogadores. Quero falar também com vocês sobre um jogador livre no mercado internacional que até surgiu uma repercussão lá no Twitter, se ele poderia, quem sabe, ser esse camisa 10 do Cruzeiro, o que eu espero a respeito disso, e vou dar minha opinião aqui a respeito desse jogador para vocês. E o atacante Rafael Silva, que é o último jogador que ainda não foi registrado no bid da CBF. Vou explicar aqui o que aconteceu, porque ele ainda não foi registrado, trazer essas informações para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos a por aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Estamos quase chegando a essa marca de 33 mil inscritos e 200, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje é para duas pessoas que comentou no vídeo de hoje de manhã. Inclusive, caso você não tenha assistido, vai lá dar uma olhada nesse vídeo. O primeiro salve é para o Adailton Cordeiro, ele que é lá de São Francisco, Minas Gerais. Muito obrigado, Adailton, tá sempre aqui acompanhando meus vídeos. E o segundo salve vai para o Jeremias Gonçalves, que é lá de Coromandel, Minas Gerais. Muito obrigado também. Um salve para todos os cruzeirenses de Coromandel. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que vai sair por volta das 7h15, tá? 7h15, pode vir aqui no canal. E amanhã também às 11h15, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Mas antes de começarmos, tem um recado super importante para vocês sobre as apostas nesses jogos agora, nessa quarta-feira super agitada de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. A BR4Bet, patrocinadora do canal, tá com uma super promoção para você começar a fazer suas apostas nessa quarta-feira, por que não? Com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Como por exemplo, no Campeonato Brasileiro, às 7h30 tem Flamengo e Palmeiras, baita jogo aí na primeira divisão do futebol brasileiro, e também na Copa do Brasil tem algumas partidas interessantes, como por exemplo, Fortaleza e Vitória, Goiás e Red Bull Bragantino, Juventude de São Paulo, Curitiba e Santos, enfim, vários jogos interessantes, que eu vou deixar o link aqui da BR4Bet aparecendo nesse QR Code aqui na tela e também abaixo na descrição desse vídeo para você clicar, fazer seu registro com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Então vamos assim para as notícias. Bom, quero começar falando sobre a partida de sábado diante a Tombense, jogo que vai ocorrer às 7h30 pelo horário de Brasília, onde assim o Cruzeiro vai contar, além da torcida da Raposa, que deve ser a maioria no estádio, lá em Muraié, em Minas Gerais. Então assim, vai ter muito mais torcedor do Cruzeiro do que da Tombense, que já era de se esperar, justamente por essa partida ser em Minas Gerais. Então é um fator bem interessante, mas além disso, tem outros 4 reforços que vão chegar no Cruzeiro, que é a respeito de voltas de jogadores, como por exemplo o Eduardo Brock e o Neto Moura. Além também tem a possibilidade dos jogadores que estão no departamento médico voltarem, como por exemplo o Edu, que eu vou falar agora há pouco. Mas garantido temos assim o Eduardo Brock, o Neto Moura e também o Leonardo Paes, além do Luvanor, que podem fazer as suas estreias pelo Cruzeiro nessa partida, Então assim, o Cruzeiro bem mais forte em relação a esse último jogo diante o Remo. Enfim, ainda existe a expectativa, igual eu falei para vocês, para que alguns jogadores que estão no departamento médico finalmente voltem para essa partida, como por exemplo o Felipe Machado, que tem muito tempo que não joga, Fernando Canezinho, que na minha opinião está fazendo muita falta nesse time do Cruzeiro, e também o Marco Antônio, além também do Edu, artilheiro do time na temporada, com 11 gols marcados. Então vamos esperar aí, possivelmente no decorrer dessa semana aqui, entre quinta e sexta-feira, depois do feriado, vamos ter uma certeza, se o Cruzeiro vai mandar assim os jogadores para o interior de Minas com o time totalmente recuperado para conquistar a sua segunda vitória no estadual, ou no Campeonato Brasileiro, que seria um feito bem interessante para o Cruzeiro colar realmente dentro do G4. Lembrando que o Cruzeiro hoje tem 3 pontos conquistados e está na 8ª posição por conta do saldo de gols, mas até o 5º colocado também tem 3 pontos. Então possivelmente o Cruzeiro conseguindo essa vitória deve terminar entre os 6 primeiros, que já está bem interessante, Comparando, por exemplo, nos últimos anos, o Cruzeiro agora está entre os 6, pelo menos nessas primeiras 3 rodadas. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do Rafael Silva, atacante do Cruzeiro, que chegou do futebol chinês, que assim, muitos estranharam por que ele ainda não teve o seu nome registrado no bid da CBF, Porque assim, o Luvanor já teve o seu vínculo registrado, o Leonardo Paes também, e o Rafael Silva, no caso, teve esse problema justamente por conta do futebol chinês ser realmente mais enrolado, tá? Os trâmites em relação a essa documentação do futebol chinês são bem mais demorados do que o próprio Luvanor, que tem até dupla nacionalidade, e também, no caso do Leonardo Paes, que é uruguaio, teve essa rescisão de contrato, foi mais tranquilo do que o atacante Rafael Silva.
Enfim, a expectativa era de que o Rafael Silva tivesse seu contrato registrado ainda no máximo nessa terça-feira, que não foi o que aconteceu, né? Igual o Luvanor foi na segunda, o Leonardo Paes na terça, até mesmo antes desse jogo aí do Cruzeiro contra o Remo, e não foi o que aconteceu. Pelo menos agora que eu tô gravando esse vídeo, às 4 horas da tarde dessa quarta-feira, não teve seu nome publicado ainda no BID da CBF, então é de se esperar que, pelo menos para esse jogo aí de sábado, ele já esteja à disposição, porque vale lembrar, o Rafael Silva está aqui no Cruzeiro mesmo antes da janela de transferências ter fechado, no último dia 12 de abril, naquela terça-feira passada, e olha que ele já poderia ser registrado, e agora o Cruzeiro teve que esperar justamente por conta dessas 3 negociações, que seriam mais demoradas para ver esse registro, mas o Cruzeiro pode registrar 3 jogadores depois da janela, justamente porque eles haviam estado sem time ou, por exemplo, rescindindo seu contrato. Rafael Silva, que eu estou bem curioso para ver como que vai ser esse desempenho dele, é um jogador que atua centralizado e também de ponta, teve bons números também no futebol chinês. Vamos ver como que ele vai se adaptar nessa sua volta ao futebol brasileiro, um jogador que já teve passagens pelo Corinthians e também pelo Curitiba. Mas o assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito de renovações de contrato de 2 jogadores que já estão bem próximos de ocorrer com o Cruzeiro, que é a respeito assim do Adriano e também do Eduardo Brock. Eu já tinha falado com vocês na semana passada sobre o Pedro Martins, que tinha falado sobre essa possibilidade e que assim, as conversas já haviam sido iniciadas, né, para a renovação de contrato dos dois, que assim, o Cruzeiro desde um pouco mais do que 3 semanas já tem tentado renegociar todos os contratos e tudo mais, como por exemplo que foi do Rafael Santos, do Giovani e também do Vitor Roque, que tinha essa negociação que acabou ainda não acontecendo. Até era de se esperar essa renovação de ambos, tá? O Eduardo Brock, que já tinha deixado claro publicamente que gostaria de ficar aqui no Cruzeiro pro decorrer da temporada. O Paulo Pezzolano também gosta do jogador, que foi o titular com ele, pelo menos no Campeonato Mineiro todo, no Campeonato Brasileiro também essa é a tendência, e eu acho que pelo menos um contrato até o final dessa atual temporada. Enfim, o Adriano, que eu quero comentar um pouco mais sobre ele nesse vídeo, eu já fiz um vídeo aqui na semana passada falando um pouco mais do Eduardo Brock. O Adriano, que é um volante de 22 anos de idade, muito bom, na minha opinião, um jogador que tem bastante jogos irregulares, mas se você for pegar, é um jogador bem jovem, com várias partidas já pelo profissional do Cruzeiro, nessa temporada mesmo, 12 jogos, 1 gol marcado. Ano passado foi o ano que ele mais jogou, com 43 partidas na última temporada, com 1 gol marcado e 3 assistências. Igual eu falei para vocês, o Adriano hoje só não é titular absoluto do Cruzeiro porque ele vive muitos momentos de altas e baixas, mas é um jogador que entra muito bem. Na partida de ontem mesmo contra o Remo, né, ele jogou alguns minutos e foi bem, ao menos na minha opinião. É um atleta bem interessante justamente para essa composição de elenco. E olha que ele está numa posição que o Cruzeiro, na minha opinião, está mais bem servido, que é de volantes, tá? O Cruzeiro precisa mais de um atacante, de um meia, enfim, mas de meio campistas ali o Cruzeiro tem várias opções, como por exemplo o Neto Moura, o Pedro Castro, o William Oliveira, o Felipe Machado, agora o Adriano, tem também o Mitkov, então vários jogadores para essa posição de meio campista, que o Adriano aí, jogador revelado na base do Cruzeiro, tem feito boas temporadas e que deve ser um reserva imediato nessa posição. Eu acho interessante renovar o vínculo dele, que vai até dezembro de 2022, o Eduardo Brock vai até o final de maio, mas do Adriano até mesmo quem sabe o Cruzeiro não consegue negociar ele, então um contrato de mais uma temporada até o final do próximo ano seria interessante. Lembrando que o Red Bull Bragantino já especulou o Adriano ano passado e também alguns times do futebol português no meio da temporada de 2020. E você acha que tem que renovar com o Eduardo Brock, com o Adriano e também a duração desses contratos, né? Você acha que o quê? 1 ano, 2 temporadas, 6 meses? Enfim, deixa aqui a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre um camisa 10, onde assim, desde quando o Ronaldo falou e confirmou que o Pedro Lourenço gostaria de trazer um camisa 10 aqui para o Cruzeiro para essa atual temporada, vários nomes foram especulados, e assim, não é à toa que a torcida criou essa expectativa, até porque o próprio Pedro Lourenço falou que seria um jogador para a torcida ir buscar no aeroporto e tudo mais, que essa declaração do Pedro Lourenço foi antes, no caso, da temporada começar, e até agora não tivemos mais nenhuma informação a respeito desse camisa 10 chegando no Cruzeiro ou algo nesse sentido. Já foram vários nomes especulados, né? Eu já falei aqui vários para vocês, que assim, ficaria bem inviável nessa atual fase do Cruzeiro, ao menos que, por exemplo, o Ronaldo ou o Pedro Lourenço tenham interesse de realmente abrir os cofres, né, e trazer um jogador aqui para o Cruzeiro. E foi nesse sentido que surgiu a especulação de algumas opções no mercado. Vi várias pessoas no Twitter que inclusive me mandaram lá no grupo do WhatsApp, tá? Muito obrigado aí. Inclusive, caso você queira participar do grupo no WhatsApp, só virar membro aqui do canal, onde foi a respeito do meia Giovinco. Eu até achei estranho, né, porque eu pensei que ele estava jogando lá no futebol do Canadá e tudo mais. Eu falei, então, realmente bem viável pensar na sua contratação,
mas eu fui dar uma analisada, já é um cara bem experiente, né? Já está com 35 anos de idade. Lembro quando ele tinha começado lá na Juventus, ainda bem promissor, e um jogador que vai ficar sem contrato para essa temporada no meio do ano. O contrato dele com a Sampdoria, é o time onde ele está jogando hoje, lá da Itália, vai até junho desse ano. Então, justamente nesse cenário, seria um pouco mais viável do que quando eu estava imaginando que ele estava, por exemplo, lá no futebol do Canadá ou no futebol árabe, onde ele ficou no Al Hilal, que é um dos maiores times em questão financeira lá da Arábia, ficou lá por 3 temporadas, então lá não tinha nem chance, deve ser que estava ganhando uns 5 milhões de reais por mês. No Sampdoria da Itália a situação já é outra, tanto que nessa atual temporada de 2021-2022 ele fez apenas 2 partidas, chegou para essa reta final do ano na Sampdoria, mas até tem chance dele não continuar até o mês de julho, então o mês de junho, né, até quando vai ser o contrato, então seria um pouco mais interessante pensar por esse lado, mas assim, será que o Ronaldo estaria disposto a trazer um jogador que já tem aí seus 35 anos de idade? Sem sombra de dúvidas, eles já devem ter se enfrentado, até porque, no caso, o Giovinco começou a atuar no futebol profissional desde a temporada de 2007 e 2008, lá no Empoli da Itália, jogou na Juventus, naquela mesma época em que o Ronaldo defendia a Inter de Milão e depois no Milan, então, sem dúvida, já deve ter se encontrado, né, em algumas partidas. Eu acho que seria uma boa pro Cruzeiro, né? Mas igual eu falei pra vocês, dependeria bastante do Pedro Lourenço aí. Se ele quisesse trazer um jogador com salário, por exemplo, de 1 milhão, 600 mil reais por mês, eu acho bem viável pensar, por exemplo, nessa altura do campeonato. Mas enfim, foi ele mesmo que disse que tem interesse de trazer um jogador para parar o aeroporto, então vamos esperar aí para ver quem seria esse nome. E lembrando que também nessa quarta até foi sugerido para alguns outros canais, como por exemplo um amigo do Camarote Esportivo, o Hernandes, camisa 10 do Sport, que quem sabe eu não trago aqui um vídeo analisando, quem sabe ele não poderia ser uma boa opção, né? Ele que está sem time, temporada passada estava lá no Sport, disputando a Série A. Quero que você deixe aqui também a sua opinião nos comentários a respeito desses 2 jogadores. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. Mando o vídeo de hoje de manhã, onde eu falo assim a respeito de mais de 23 milhões de reais que estão garantidos nos cofres do Cruzeiro, muito por conta da ajuda do torcedor, tá? Vai lá dar uma olhada nesse vídeo. E também no vídeo de ontem de noite que eu falo sobre o Edu, será que tem alguma chance do artilheiro do Cruzeiro da temporada sair do time? Enfim, vai lá dar uma olhada nesse vídeo, vou deixar aqui os 2 aparecendo na tela final agora. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!